Como funciona uma consultoria financeira? Já parou para pensar? Será que é só para quem tem muito dinheiro? Será que é só para quem é rico? Um grande patrimônio, um milionário? Ou será que todo mundo deveria ter um consultor para chamar de seu? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Profadcast, o podcast para você que está querendo ter produtividade financeira, quer você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Hoje estamos aqui com a nossa querida Mariana Pérez. E aí, tudo bem? Muito bom estar aqui com você, Renan. Já tem um tempo que tá carreira solo, Carreira né? solo. Fazendo aí os conteúdos sozinho, eu sozinho. Agora decidiram juntar a gente de novo, né? A gente quer ficar amigo, né? Então tá bom. É que a gente brigou uns tempos aí, entendeu? Agora a gente se fez as pazes. Mas bom demais, vamos falar desse conteúdo que é muito legal. Então, só pra vocês terem uma ideia, por que a gente trouxe esse tema? A gente tem uma missão aqui, dentro da produtividade financeira, que é possibilitar que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos, criando um ecossistema de educação financeira. Então, hoje a gente aqui, dentro do nosso ecossistema, a gente ensina as pessoas de forma gratuita. A gente tem treinamentos, né, para sair das dívidas, para se organizar financeiramente, para aprender a investir. Nós temos mentorias que ajudam as pessoas com o método Profad, que trabalha todos os pilares que você precisa para ter uma independência financeira com qualidade de vida. E a gente tem consultorias financeiras também, que a gente atende clientes individualmente. E esse ano nós criamos, né, uma formação de consultores financeiros com o nosso método Profad, né, Pérez? E tem sido, assim, incrível o resultado que eles estão tendo. Inicialmente a gente trouxe uma pegada para a galera fazer renda extra. E a gente está vendo que, nossa, no primeiro mês, gente que fez 15 mil reais, 10 mil, 6 mil... outros 600, né? Então, assim, tem de tudo. E gente que tava ali buscando diagnóstico ainda, mas isso é muito legal. Então, sim, dá para acelerar a independência financeira e a gente entende que é um conteúdo importante para educar o brasileiro que hoje acredita que consultoria financeira é só para quem é rico ou tem muito dinheiro. E para a pessoa também pensar, quem sabe, ser uma oportunidade de renda extra, sem precisar sair do emprego atual. Porque foi assim que foi minha jornada, né? Então, engenheiro de formação, trabalhava como engenheiro, fazia consultorias de forma, né, renda extra, e hoje é o negócio que a gente está construindo hoje aqui, né? Então... e o mais, acho que interessante, que traz brilho no olho dessa renda extra que a gente vê aí nos nossos alunos, né, Renan? É conseguir fazer isso, ou seja, se aproximar da sua independência financeira através de uma renda extra, mas com muito propósito, levando a transformação, fazendo a diferença na vida das pessoas. E é o que a gente fala da nossa roda da prosperidade, né? Então, a gente está vendo isso muito na prática e o relato dos alunos em estarem felizes por participarem desse movimento e contribuir e vendo, de fato, a diferença que eles fazem não só nas suas vidas, né? Mas na vida das pessoas. Então, acho que esse tem sido o grande motor aí do sucesso dessa formação, né? Total. E eu acredito muito que todo ser humano ele precisa ser um agente de transformação. Não importa no que você trabalha, não importa o que você faz. Você precisa ser um agente de transformação. O que é um agente de transformação? É a pessoa que ajuda alguém em alguma área, seja ela qual for. Porque uma vez que você ajuda, você traz um sentimento de abundância. Porque só ajuda quem tem excesso. Uhum. Você só dá aquilo que você tem, né? E a gente normalmente vai dar quando está transbordando. Então, o transbordo é algo bom. Então, quando você transborda, ensina algo, é porque eu tenho conhecimento suficiente para poder ensinar. Né? Quando eu dou o dinheiro, é porque eu tenho dinheiro suficiente para ajudar. Então, quando eu dou o meu tempo, é porque eu tenho tempo suficiente para ajudar. Então, isso daqui é um ponto primordial. Então, o primeiro passo aqui é compra essa ideia. Se hoje você trabalha de forma isolada, só olha para você, ou busca ajudar alguém, você vai ver que quem mais vai ganhar não é quem você está ajudando, e sim você. Isso aqui, se parasse o podcast agora, já tinha valido a pena. E até puxando sardinha para o meu lado, eu falei exatamente isso no nosso último episódio de produtividade, como esse é um pilar importante da produtividade, você ter esse propósito no que você faz. E é por isso que a gente está vendo o sucesso e o engajamento das pessoas, porque talvez é a primeira vez que essas pessoas estão tendo a oportunidade de fato, contribuir com outra pessoa, né? Então, eu acho que esse é o pilar, acho que, do sucesso desse método, né? E tem gente que
que encontra o propósito do nada, assim, né? Tipo, de forma aleatória. E é legal. Mas quando você não encontra desse jeito, então se hoje você ainda não tem um propósito de vida, sabe? Você não tem ainda um propósito, busque um propósito de propósito, né? Então, assim, de forma intencional. A gente pode até fazer um podcast, um episódio, né? Como encontrar a sua missão de vida, valores. Eu gosto muito disso da minha época que, né? Coaching e tal, essas coisas que são importantes. Foram essas viradas que eu tive. Eu fiz um programa de formação do Thierry Wecker, que exatamente eu descobri a minha missão de vida ali. Que eles fazem, é um programa inteiro só pra isso. Que legal. Então, você vê lá fora, eles valorizam muito isso. Aqui, a galera, missão, balela. Papinho de coach. E a minha vida, ela fez uma curva exponencial exatamente quando eu entendi o porquê que eu tô aqui. Né? Então, isso aí é muito gratificante. Então, começamos aqui já entendendo um pouco sobre o porquê que a gente está trazendo esse tipo de conteúdo. A gente vai trazer uma série de conteúdos como esse, né? Intercalando com o que a gente já está acostumado, porque a gente acredita que isso vai beneficiar, seja você como um cliente de alguma consultoria, seja você como um próprio consultor, que não seja agora, mas quem sabe é no futuro, porque isso tem várias oportunidades. Bem, hoje vamos falar sobre como funciona uma consultoria financeira, não é isso, Pérez? Exato. Mas antes tem que fazer o quê? Antes tem se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Dar 5 estrelas no Spotify. É aquilo de prática, tá? Então, o nosso melhor pix que a gente recebe aqui é esse. Tá? Então, já compartilhou? Já deu like? Então, vamos para o conteúdo. Vamos lá. E a gente está falando de consultoria financeira, né? Vamos começar explicando o que é um programa de consultoria financeira. O que ele difere, né, de outros programas de educação financeira? Qual que é a diferença, assim? O que é? Um programa de consultoria financeira é um programa onde você tem um profissional que vai criar um planejamento financeiro para sua vida, não só para as suas finanças. Então, ele vai olhar todo o teu ecossistema de família, sonhos, metas, objetivos, e a partir dali, ver o melhor caminho para você conseguir ter sucesso com esses objetivos, com essas metas, e com essas fundamentações, de acordo com o seu padrão de vida, a sua faixa salarial, a quantidade de filhos que você tem. Então, basicamente, é aquela pessoa que vai olhar para você e vai falar, ó, o que você quer da vida? Ah, eu quero isso. Como é que tá a tua vida hoje? Isso. Como é que tá? Beleza. Olha, vamos traçar um plano, você precisa por aqui. Então, as pessoas acham que uma consultoria financeira é só sobre investimento. E, na verdade, não. A consultoria financeira é sobre a pessoa. É sobre os planos de vida daquela pessoa. Então, hoje, por exemplo, nas nossas consultorias, que a gente faz um pouco diferente, que é o método Profad, a gente trabalha os pilares do Profad. Então, a gente trabalha a produtividade da pessoa, porque a gente entende que se ela gerencia melhor o tempo dela, ela consegue ter mais tempo de qualidade com as coisas que ela ama fazer, seja família, viagens, ela mesma, seja ela conseguir ter uma promoção, porque se ela é mais produtiva, ela ganha mais. Ela gera mais resultado. Então, isso é um pilar importante, a gente trabalha. O segundo pilar é o R, de renda. Então, a gente ensina como que a pessoa vai criar múltiplas fontes de renda. Porque se você está contando só com o teu salário, por melhor que seja o seu salário, você está esperando demais a tua independência financeira. Porque pensa, uma coisa é você ter uma renda boa, e você investir X mil reais todo mês. Outra é você criar uma renda extra que vai dobrar o X mil que você já tinha para investir. Ou seja, você vai antecipar e não é pela metade, porque são juros compostos. É menos da metade. Então, isso é muito legal. E se você faz isso e investe, você gera uma renda passiva. A renda passiva é o dinheiro trabalhando para você. Então, isso aqui vai fomentar para você ter mais qualidade de vida e mais tempo. Mas mais tempo se você souber gerenciar o teu tempo. Então, é tudo conectado. Beleza, aprendeu a investir, gerar outras fontes de renda, a gente vai para a organização, que é o O do Profad. E quando eu falo organização, não só financeira, olhando fluxo de caixa pessoal, olhando o balanço da pessoa para as finanças mensais. Não, é olhando para toda uma estrutura familiar, uma estrutura de sucessão, uma estrutura de proteção. Então a gente vai olhar e vai falar assim, beleza, você tem seguro? Não, mas você tem 3 filhos e não tem um seguro de vida? Como é que tua família vai se manter aqui? Ah, eu tenho uma reserva. Tá, essa reserva, ela consegue ter liquidez se você morrer? Não. Então a gente começa a mostrar alguns pontos para gerar proteção, para organizar até o momento difícil da família dele.
Porque muitas famílias passam uma situação muito difícil quando perde um ente querido. E normalmente, quando esse ente querido é o arrimo da família, ou seja, é a pessoa que está colocando dinheiro dentro de casa. Então a gente cuida das famílias dessa maneira. Aí entra a parte de organização financeira, porque se você se organiza financeiramente, sobra mais dinheiro para você investir. Quando você tem essa organização, você consegue entender. Eu quero me organizar porque eu vou fazer uma viagem, não é? Eu vou pra Disney quando? Deu vontade de ir mês que vem. E aí? Deixa eu ver a passagem, sai mais caro, sai isso, aquilo outro. Então você faz um planejamento do teu ano, dos teus próximos anos. Eu quero comprar uma casa. Tá bom. Você quer comprar qual casa? Qual o valor? Isso. E vai ver a melhor estratégia financeira para aquela compra. Seja, é um consórcio, é um empréstimo, é não sei o quê, é um investimento. Então a gente começa a traçar planos desde que ela esteja organizada. Beleza, fez a organização, a gente entra no F, de família. Então, a gente entende como está o teu relacionamento com a família porque isso impacta o teu dinheiro. A gente traz filosofias para a pessoa conseguir passar para a família sobre educação financeira também. Porque de nada adianta ter só uma pessoa em meio a 4 outras, vamos pensar numa família padrão, né? Uma família que tem um esposo e a mulher e 3 filhos, por exemplo, ou 2 filhos, 4 pessoas. Se uma única pessoa está de olho nisso, para onde vai a força? Onde tem mais gente. E aí vai pesar. E aí é nessa hora que a família vira uma âncora, que te deixa preso. Quando você traz pro jogo, né? Porque isso é um jogo da vida, elas ficam felizes. Então a gente traz aqui sugestões de quando vai fazer um controle de orçamento. Olha, bota uma meta para tua família. Se você conseguir reduzir essa conta aqui que está muito alta, por exemplo, sei lá, a conta de luz. Os filhos deixavam o ar-condicionado ligado o dia todo quando ia para a escola, não sei o que. Beleza, vamos trabalhar isso aqui, mas ao invés de você estar chateado que toda vez você tem que ir lá e desligar, e quando você vai ver já é de tardinha, que foi a hora que você voltou do trabalho, por que você não faz um desafio com a tua família? Aí ele desafia a família, e aí se a gente conseguir reduzir em X%, a gente faz uma viagem para tal lugar. Uma gamificação, né? Exato, então assim, você envolve a família. Por que seus filhos não têm conta de investimento? Então a gente trabalha todo esse ciclo, que é a parte familiar. Depois a gente entra no A, de abundância, inteligência emocional. Porque se você não sabe gerenciar suas emoções, você não vai conseguir prosperar em nenhuma área da tua vida. Porque seja no teu trabalho, seja... Se você é aquela pessoa que sempre se irrita, que não vai dar, você não vai dar o próximo passo. Então a gente trabalha toda essa parte de inteligência emocional e a abundância. Por quê? A maioria das pessoas tem dinheiro, mas elas não se reconhecem como merecedoras daquele dinheiro. Então a gente precisa trabalhar algumas crenças, e a gente entra numa parte de psicologia financeira para destravar, porque senão a gente organiza um plano, traz todo um planejamento, ela segue, mas depois ela quebra. Por quê? Porque ela não tem a mente treinada. A gente fala modelo mental Profad. Então a gente trabalha exatamente esse ponto. E a gente traz, olha, beleza, você conseguiu aqui reduzir 30% do teu orçamento e aumentou o potencial de investimento em tanto. Que tal você ir no restaurante mais caro da tua cidade comemorar? E as pessoas falam assim, caramba, eu vim pensando que você ia mandar eu cortar tudo, você tá falando pra eu... você é merecedor. Você conseguiu criar esse plano. E por mais que seja, não foi nem o valor que pagou o restaurante, mas só de você ir no restaurante, você vai ver, aquilo é de longo prazo. Você, quando economiza um mês, X reais, multiplica por 12, por 24, por quê? Talvez tenha despesa, por exemplo, internet, energia, contas de streaming. Você não paga só um mês, você paga anos e anos. Então isso aí, se concentra para o longo prazo. Beleza, fiz o A, abundância e inteligência emocional. A gente vai pro D, de diversão e qualidade de vida. Então eu faço uma pergunta para os meus clientes que é assim, você está praticando atividade física? A pessoa faz assim, hã? Tipo, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. A tua mente vai estar mais fluida para você produzir mais, para você querer fazer mais dinheiro. Isso tudo impacta. Então, quando começam as consultorias, cara, as pessoas estão assim, eu quero uma solução. Eu tenho clientes que eles estão assim, por exemplo, teve um cliente que ele viajou, aí ficou de férias, né? Acho que 3 semanas. Aí mandou mensagem essa semana. Dá pra gente voltar essa semana? Eu falei, essa semana minha agenda tá fechada. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar logo. Arrumar a agenda aí. Sabe? Então, assim, eles ficam loucos pra voltar. Então, esse é um ponto legal. Por quê? Porque eles estão se exercitando. Então, esse é um ponto legal. Se ele se exercita, se ele faz atividade física, naturalmente, o que acontece? O relacionamento melhora. O libido aumenta. Aí, às noites, ao invés de dormir um casal pra cada lado, vão dormir de conchinha. Isso tudo melhora. Você percebe que é tudo conectado? Então, tendo mais saúde,
ela vai fazer mais coisas com mais prazer. Então, esse aí é tudo que a gente faz dentro de um planejamento do método Profad. Então, a gente olha para todas as áreas da família e não só com um olhar individual, mas um olhar coletivo. Acho que da forma que você trouxe, a imagem que veio para mim, né, do que é a consultoria financeira, é como se fosse o elo central dessa corrente, né, o elo estratégico. Então, o dinheiro, ele é a base estratégica para você fazer todas as outras coisas, né? Para você ter ali, desde a sua diversão, desde a sua inteligência emocional, como você lida, se você está vendo, né? É sempre ligado à sua relação com o dinheiro. Então, a consultoria, né, financeira, ela usa o dinheiro, mas só porque ele é o elo. No final, o que você muda, o produto disso, né, o resultado, na verdade, são todas essas áreas da vida. Então, parece que a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando só da base que vai refletir em todas as áreas da vida, né? Total. E tem, assim, consultoria financeira, isso a gente está falando do nosso método. É só investimento, né? Olha só para um lado, até o planejamento de organização financeira e tal. Aqui a gente trabalha tudo, por quê? Porque a gente fala sobre produtividade financeira. Exato. A gente não fala só sobre educação financeira ou sobre finanças. A gente fala sobre produtividade financeira, que é você ter qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. E para isso acontecer, não adianta, teu relacionamento tá ruim, tu não vai ter qualidade de vida. Teu dia pode estar trabalhando, mas você não vai ter qualidade de vida. Você vai ter um inferno, né? Se tiver um relacionamento ruim, é um inferno ter na tua casa. Então, isso tudo, cara, prospera e corrobora para você ter uma melhoria na tua vida. Então, a gente olha exatamente, o método Profad é esse, que a gente olha sacada, o né? todo. O todo. Então, eu tô falando aqui porque esse é um podcast, é um episódio, entre aspas, genérico, mas que a gente vai falar como que a gente faz. Então, se você pegar uma consultoria padrão, você vai ver lá as pessoas te atendendo, olhando só pro teu dinheiro. E tá tudo certo, né? Agora, aqui a gente olha pro teu dinheiro, mas também pra tua qualidade de vida, pros seus filhos, pra tua esposa, pro teu marido. A gente olha pra tudo, pra tuas viagens. Você tem uma ideia? Um desafio que eu fiz com uma cliente minha, ela fazia uma viagem esse ano, internacional. Fazem 6 anos que ela não viaja pra fora. E ela tem mais de 1.600.000 investidos. Ai, mas eu tenho que mandar... Ela manda dinheiro pros filhos que moram fora. Eu falei, tá, mas você ainda tem dinheiro. O que tá te impedindo? Eu não sei. Então vai. Você tem que ver como é que ela tá organizando a viagem e tal. Vocês entendem? Então, assim, é aquele que... Às vezes ninguém vai falar pra você gasta dinheiro. Porque não é gastar. É você investir em experiências. Em qualidade de vida, E né? quando você investe em qualidade de vida, você fica querendo fazer mais dinheiro. E é isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Sabe aquele lance de... Cara, eu lembro quando... Eu tava no meio corporativo, aí... A gente tava numa roda de... Tava o diretor, o gerente geral e eu, né? Aí a gente conversando, aí eu ia casar naquele ano, aí tinha convidado eles. Aí falou, cara, eu vi lá o site e tal, não sei o quê. Site pra dar presente, né? Aí, pô, vi ali que tu... tem presente pra Buenos Aires, tem coisas pra Orlando, pra Disney e tal. E tem também, se quiser levar o presente, que é a festa. Cara, eu lembro quando eu casei, eu falei pra minha esposa, ó, fazer festa não, gastar mais dinheiro, vamos fazer uma viagem. Aí eu falei, cara, é por isso que eu invisto. Então, assim, eu não penso ou eu faço uma coisa ou outra. Eu quero muito viajar, mas ao mesmo tempo eu também quero fazer uma festa. E por que não as duas coisas? Né? Com planejamento você faz. Então, assim, o diretor ganhava muito mais do que eu. Ele podia fazer. Só que a cabeça dele não estava treinada para isso. E nem o planejamento, entende? Porque o planejamento ajuda com a mentalidade também. Porque quando você vê que tem um planejamento, dá para fazer assim. Entende? É o nosso pilar de organização e de abundância, né? Total, você vê a Exatamente. conexão? A conexão. Então, é sobre isso. E nessa época nem tinha o método Profad, né? Então, assim, por isso que o método Profad é muito como foi a construção de eu acelerar minha independência financeira sem abrir mão das coisas que eu gostaria de fazer. Então, isso foi uma coisa muito legal, porque é normal as pessoas falarem, não, ou eu faço festa, ou eu vou viajo. E às vezes as pessoas até criticando. Pô, tem gente que paga 100 mil reais pra fazer uma festa, que não sei o quê, que sei que lá. Cara, será que tu não gostaria de fazer uma festa dessa? É porque a tua cabeça tá assim, eu não dou 100 mil, porque eu não tenho 100 mil pra comprar alguma coisa. Eu prefiro comprar um carro, fazer isso aqui. Beleza. Mas se você se planejar, você pode ter um carro, você pode ter a festa, você pode ter viagem. Basta se planejar. Então, a missão do consultor é essa. E a nossa, consultor Profad, é levar mais vida para a pessoa. Então, é muito sobre isso. Quando a gente se posicionou
como a única escola de produtividade financeira do Brasil, não é para falar só sobre dinheiro. De dinheiro um monte de gente fala. Mas não quer dizer que a gente não vai falar de dinheiro, porque o dinheiro, como você falou, ele é o elo central, ele é o meio, mas ele não é o fim. Não é o fim, exatamente. E aí, às vezes, eu faço a pergunta pra pessoa, qual é o seu objetivo? Ter mais dinheiro. Aí, legal. Digamos que você tem mais dinheiro agora. Qual é o teu próximo objetivo? ter mais dinheiro, né? Legal. E depois? Mais dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Eu falei, tá bom, e você morreu hoje. E aí? Realizou nada. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Então, para e pensa o seguinte. Leva sempre o cliente para a segunda camada. E aí, já falando como um consultor, né? Eu vou te perguntar o seguinte. Você quer ter mais dinheiro? Mas o que você faria com mais dinheiro se você tivesse dinheiro hoje? Aí a pessoa... Isso é até difícil para muitos. Eu acho que eu iria visitar a minha avó, que mora lá no interior, não sei das onde, que eu não vejo ela há maior tempão. Aí que legal. E quanto que você precisa para ir visitar sua vozinha? Sei lá, acho que uns 4 mil reais dá pra ir, viagem, passagem e tal. Legal. E se você tivesse esse valor hoje, você iria? Sim, mas eu não tenho tempo. Opa, aí entra o P de produtividade. Por que você não tem tempo? Porque eu vendo minhas férias, eu não sei o que, tal. Legal. E quanto tempo é pra ir, pra voltar? Tal. Entendi. E será que não daria pra você pagar pra ela vir? É verdade. Que aí você vai trabalhar, mas ela tá na tua casa. Passa o tempo com você. Tá aí, eu não tinha pensado nisso. Entende? Então, assim, são coisas tão simples, às vezes, que a pessoa nem percebe. É a falta de clareza, né? Do que realmente ela está buscando. Ela tá... E é essa sensação que você falou. A pessoa faz, busca a vida inteira e não chega na realização. Porque nem ela sabe o que ela está buscando. Né? E, às vezes, é tão mais simples e ela consegue ter qualidade de vida com tão menos do que ela imagina... Só pelo fato de ter a clareza de que trazer a avó, né, para casa pode ser um ponto que traga felicidade. Clareza é poder, né? Eu ajudei um cliente que era engenheiro, ele me procurou, ele estava endividado. Tinha um salário de, sei lá, uns 15 mil reais. E aí ele tinha comprado uma casa num condomínio fechado, no interior de São Paulo. Casa linda, né? Aí era o sonho da esposa, da filha dele, beleza. E aí a conta não fechava todo mês. Todo mês cheque especial. E aí ele falou, cara, eu tô com medo porque eu acho que eu vou ficar negativado que eu não consigo mais pagar, virou bola de neve. Aí ele me procurou. A gente organizou, planejamento primeiro. Beleza, o que você quer da vida? Tal, quais são seus sonhos, tudo. Eles tinham um sonho de viajar pra Disney, conhecer a Disney. E aí nunca conseguiram porque tava sempre nessa bola de neve. E aí a gente começou a organizar tudo mais, fizemos um planejamento disso, daquilo, outro. Montei um plano pra ele. Falei, qual o teu principal objetivo? Por que a parcela da casa... era, tipo, acho que 10 mil reais. E o cara ganhava 15. Só a parcela da casa. Mas era um grande sonho e tal. Mas o sonho da tua esposa... Aí a pessoa ele falava da esposa. Principalmente da minha esposa e tal. O sonho da tua esposa é morar nessa casa ou nesse condomínio? De casas parecidas com essa. Aí ele ficou, não sei. Porque a gente viu a casa e, tipo, era esse tipo de casa. Eu falei, legal. Então, um exercício que a gente vai fazer é... verifica todas as casas que estão alugando aí no mesmo condomínio, tá? Beleza. Quanto que é o aluguel dessas casas? Aí ele trouxe, tipo, 5 mil reais o aluguel da casa. Aí eu falei, legal. Mas aí as pessoas... Mas aí o bem não é dele. Tá bom. Só que olha que interessante. Eu falei, você vai botar a tua casa pra vender. A casa já valia, sei lá, acho que uns 2 milhões e meio, alguma coisa assim. Você vai pegar esse dinheiro, vai bater o saldo devedor. Acho que tinha ainda uns 500 e poucos mil saldo devedor. A gente vai pegar esse dinheiro e vai investir. Sobrava lá uns... acho que 1 milhão e pouco, 1 milhão e 600 do dinheiro da casa. Você vai pagar os 5 mil do valor que você vai receber. Ou seja, só no rendimento ele tirava ali uns 15 mil reais. 18. Seguro, né? Nem nem arriscado. Beleza. Ele pagava os 5 mil numa casa, o restante botava para reinvestir. Eu falei, a gente vai criar um planejamento que ano que vem vocês vão pra Disney. Ele abriu um olho assim, isso no diagnóstico. Ele abriu um olhão e falou... Aí eu falei, se eu estruturar um plano que você veja que você seja capaz, você fecha comigo? Que ele nem tinha fechado ainda, era um diagnóstico. Ele falou, cara, agora, se tu falar que eu vou pra Disney, eu vou fazer isso agora. Pronto, a gente fechou. Só que eu não falei que ele ia vender a casa. Eu já sabia qual era o plano. E aí o mais difícil foi convencer de vender a casa. Você vê, a cabeça. E aí, beleza. Rolou pra lá, rolou pra cá. Aí venderam a casa, fizeram isso tudo, foram pra Disney, tiraram uma foto, gravaram um vídeo e me mandaram. A esposa, queria te agradecer e tal, não sei o quê.
E o melhor, a gente tá numa casa melhor do que a nossa. Entendeu? É clareza. Então, assim, às vezes as pessoas confundem ter a experiência e ter o bem. Ou seja, ela quer ter a experiência de morar naquele condomínio, naquela casa. Enquanto você paga o aluguel, a casa é sua. Então é muito coisa de... Ai, mas a casa não é minha. Se eu quiser quebrar esse muro, eu não posso. Mas se fosse tu ia quebrar? Não. Então por que tá botando essa objeção? Entendeu? É muito louco, cara. São umas crenças, né, que a gente vai construindo. E principalmente relacionadas a dinheiro, né? Essa questão, o que é seguro? Seguro é ter uma casa. Seguro é ter, né? E a gente foi muito treinado e ensinado a não olhar para as experiências, né? A olhar primeiro para as realizações, né? Para o resultado ali e menos para o processo, menos para a experiência do que a gente vive. Total. Então é uma quebra de padrão muito grande, porque ninguém fala o que você quer, né? O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser feliz. Não, você sempre tem alguma meta ali, um check para dar. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. E menos o que está envolvido, né? Quais as emoções que estão envolvidas nesse processo. É exatamente isso. Você consegue viver aquilo por um caminho diferente, né? E o mais legal, você vê, a gente cria planos de acordo com os sonhos reais da pessoa. Não com os sonhos ilusórios. Porque, por exemplo, eu ajudei agora, tem 2 meses, uma cliente a comprar uma casa. Então você pensa, era melhor ela morar de aluguel? Era. Olhando para a parte financeira. Só que era o sonho dela morar numa casa que era igual um sítio, que ela queria fazer a horta e não sei o quê, tal. Então, nós como consultores, qual que é o nosso papel? Viabilizar o melhor plano com o menor custo para realizar aquele sonho. E não travar o sonho. O consultor, ele não palpita. Não compra não. Não faz isso não. O mercado, né, não recomenda, não é hora de comprar o imóvel. Você quer comprar? Então vamos criar um plano para ser da melhor maneira possível. E pronto. Ela queria uma casa que custava 2.700.000. A gente conseguiu por 1,5 milhão. Entende? Então, é isso que a gente faz como consultor. Então, esse é o nosso job, esse é o nosso trabalho. É ajudar as pessoas a realizar os sonhos, viabilizando toda a parte financeira. É legal isso que você está trazendo. E aqui eu estou mapeando, e aqui você pode me ajudar, qual que é o perfil dessas pessoas que precisam, né? Qual o perfil das pessoas que precisam de uma consultoria financeira? Então, aqui você já trouxe alguns, né? Então, a pessoa que ganha bem e está endividada. Então, você vê que não é, muitas vezes, um problema do que entra, é de como faz essa organização. Pessoas, muitas vezes, travadas, né? Tem ali o patrimônio, tem o investimento, mas não consegue tirar o melhor rendimento dele. Então, não sabe como investir, ou não sabe como fazer a melhor gestão disso. O que mais que você vê assim, de perfil de uma pessoa que precisa da ajuda de um consultor financeiro para realizar os seus sonhos? Olha, eu vou ser bem sincero, Pérez. O perfil da pessoa que precisa de um consultor, acredito que é uma pessoa que está respirando. Se a pessoa está viva, ela precisa de um consultor. Sendo bem sincero, de verdade. Porque tudo na nossa vida, o dinheiro não pode ser um empecilho ou uma barreira para qualquer coisa. Então, falando assim, de necessidade, quem precisa, todos precisam. Porque tudo que você tem de uma maneira individual, você gera mais resultado. Tudo. Se você treina e você treina sozinho, é diferente se você tem um personal. Por melhor que você seja um atleta, academia, se você treina com um médico te orientando, com uma nutricionista, vai ser sempre melhor o teu resultado. E aqui não é diferente com dinheiro, né? Só que a gente entende, por ser algo personalizado, individual, não é tão... Eu não digo nem que não é acessível, mas existem vários pontos. Por exemplo, a gente tem alunos que a gente está formando agora que eles estão em formação já atendendo. Então, o ticket deles é bem baixo, comparado a uma consultoria padrão. Então, dá para começar, né? Mas o que eu falo é... Os principais perfis de quem agora está preparado, porque às vezes a pessoa realmente não consegue visualizar e fala, pô, é o dinheiro todo que eu tenho, não dá para fazer. Entre ter a consultoria ou deixar o dinheiro guardado e investido, é melhor deixar guardado e investido, se você só tem aquele valor. Claro, procura um treinamento. A gente tem, por exemplo, treinamentos mais baratos, que é para a pessoa ir destravando. Mas eu falo que é inevitável você ter um consultor na tua vida, né? Para chamar de seu. Então, o perfil ideal para quem está começando
e está buscando uma consultoria é quem já tem um dinheiro guardado. Quanto? Já tem 30, 50, 90, 100, 200, 300. Se você tem mais de 100 mil, nem tem que pensar muito. Se você tem ali, seus 50, seus 90, você ainda vai dar uma pensada que você vai olhar, pô, será mesmo, será? Quem tem a partir de 100, cara, você já tem que ter um consultor na hora. Isso é fato. Né? E aqui eu gosto, né, do que você falou, quem está respirando. Por quê? Porque por mais que você, né, então você tem o dinheiro acima de 100 mil, tem que ter. Mas eu já entendo, eu já consigo fazer a gestão do meu dinheiro, eu já consigo, né, fazer essa organização. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, quem está dentro da garrafa vê o rótulo de uma visão, que é completamente diferente de quem está fora. Uhum. Então, o olhar de um consultor, ele permite você ver possibilidades que você, dentro da garrafa, você não consegue ver. Você não consegue ver o rótulo do lado de fora. Uhum. Então, é muito menos sobre o que você já tem de conhecimento ou, né, de estratégias, mas muito mais sobre o que uma pessoa de fora pode agregar para essa sua visão e alavancar ainda mais essa sua estratégia. E essa pessoa de fora é um profissional que trabalha exatamente com isso. Exato. Então, assim, você pode saber, mas você não é um profissional naquela área. Então, faz muita diferença. E aí, qual que é o perfil, né? Além de dinheiro guardado, né, esse tipo de coisa, ou investido, normalmente são pessoas que não têm muito tempo para assistir um treinamento online, por exemplo, para ficar assistindo vídeos no YouTube gratuitos. Então, é aquela pessoa que não tem mais tempo a perder. Uhum. Então, a gente vê muito médico, advogado, engenheiro, empresário, professores, pessoas que valorizam a educação e o seu tempo, normalmente é quem contrata consultoria, né? E aqui tem 2 tipos de consultoria que eu quero trazer. Tem a consultoria, que é uma consultoria, uma pegada mais educacional, que a pessoa, eu quero aprender. Beleza, você me ensina, ou seja, o consultor ele vai traçar o plano, em paralelo, tá te educando. Então, é um papel educador e consultor financeiro, que é muito o que o nosso pessoal faz, dependendo do perfil. E tem um outro lado de consultoria, que é uma consultoria para gestão de patrimônio já, que a gente chama de MFO, que é o Multifamily Office, né? Então, qual que é essa diferença? Aqui você tem um consultor que é independente, e aqui você tem uma estrutura de negócios que também é independente, normalmente esses multifamily offices são independentes, porém, eles estão focados em criar, de olhar para gestão patrimonial. E esses multifamily offices, normalmente, eles atendem quem tem mais de 1 milhão, a partir de R$1 milhão. Aí sim. Por quê? Eles vão gerir patrimônios maiores. E aqui, essa parte, então olha quanta oportunidade tem para quem está começando como consultor autônomo, independente. Você pode pegar gente que está começando com 50, 100, 200, ou então está querendo só se organizar financeiramente até o ponto de 1 milhão. Entende? Porque depois, de fato, a não ser... Por que Multifamily Office é melhor para cuidar de patrimônios maiores? Porque normalmente os consultores, eles não chegam em patamares milionários. Uhum. Porque eles param no meio do caminho. Então, eles não sabem como eu vou gerenciar um patrimônio de rico, por exemplo. Pegar um patrimônio de 2 bi, por exemplo. Um cara que tem 2 bilhões de reais. Como é que... O cara vai falar de CDB, de LCI, de CRA, vai querer organizar as finanças? É outro perfil. Entende? Então, você vai começar a olhar sucessão patrimonial, proteção de negócio, jurídico, talvez fazer offshore, criar empresas lá fora. Então, é um outro olhar. Então, tem esses 2 lados, né, 2 caminhos de consultoria. A consultoria perfil educacional e a consultoria perfil gestão patrimonial. Renan, qual que é melhor? Ambas. Elas se complementam. Inclusive, para quem tem a parte de gestão patrimonial, que já tem uma grana legal, o educacional pluga ali também. Então, você ter alguém que não só vai estar contigo para olhar relatório, para isso, mas vai estar te trazendo esse viés de você sair desse, vamos dizer, famílias emergentes para, de fato, família rica. Faz muita diferença. Então, isso é muito legal. E esse consultor autônomo, ele pode plugar no Multifamily Office, por exemplo. Então, talvez você está aí assistindo a gente, eu já tenho um patrimônio legal. Começa com um consultor autônomo, independente, faz a gestão com ele e tal. Daqui a pouco, provavelmente ele está plugado em algum Multifamily Office, né? Então, aqui, a gente tem uma estrutura que a gente tem, na verdade, está abrindo aqui um Multifamily Office que está plugado com nossos consultores. Então, a gente consegue atrair os clientes já de alta renda automaticamente e a gente também faz a gestão de quem são os consultores autônomos do método Profad. Então, a gente consegue fazer toda essa linha.
E aí, ou seja, quem tem abaixo de 1 milhão se beneficia. Porque você tem abaixo ali, tem um guarda-chuva grande, né, de possibilidades. Então, esse é o nosso ecossistema. Por isso que a nossa missão aqui é criar esse ecossistema de educação financeira que possibilite que qualquer família tenha os mesmos direitos ricos. Não é, manter as famílias ricas. É trazer também famílias que não são ricas, como a minha. E, de fato, a gente virar ricos. Com planejamento, com responsabilidade, com educação financeira e com produtividade financeira, que chega mais rápido. Esse é o grande lance. Qual que é a diferença, né, da produtividade financeira? Você chega mais rápido. Porque você não olha só para o dinheiro. E quando você tira o dinheiro dos olhos, ele vem para o seu bolso. Quando você foca na tua qualidade de vida, na tua família, nas tuas experiências, na tua diversão, você tirou o dinheiro dos olhos, ele vem para o teu bolso. Uma quantia muito maior. Isso é uma quebra muito grande de padrão, né? Isso é uma quebra do que a gente vem sendo trabalhado emocionalmente para pensar, né? Que é exatamente essa questão as pessoas se preocupam mais com quanto elas gastam do que com o fazer dinheiro, né? Como elas ganham, como elas podem alavancar. Que é, normalmente, a principal barreira da pessoa não acessar um consultor financeiro. Eu não tenho dinheiro, eu vou gastar. Eu dou conta sozinho. Por quê? Porque ela está com a cabeça setada ali no que vai sair. E ela perde a visão de que se ela parar de olhar, né, com aquele apego, assim, de não querer soltar aquele dinheiro, se ela deixar isso de lado, ela consegue trazer muito mais, né, energia de receber muito mais. Então, essa cabeça, assim, né, de não vou gastar e não, eu vou fazer essa troca porque vai vir muito mais com o que eu vou receber de resultado. É um investimento, né? Investimento é aquilo que traz retorno financeiro. Até hoje, eu não vi nenhum consultor que não consegue gerar um retorno financeiro para um cliente, se ele trabalha de forma certa. Não tem como. Às vezes, um ajuste que você faz nas finanças dela já resolve. Então, às vezes você fica... um investimento que você troca de um lugar para o outro, que tá uma porcaria num bancão, tu bota numa corretora e já pagou. Então, depende do volume de dinheiro que a pessoa tem, depende da organização que ela tem. Mas, às vezes, é um insight que já pagou. Já tá pago. Então, todos os nossos programas que a gente faz aqui, a gente já fala o primeiro mês tem que se pagar, né? Então, é isso que a gente faz. Porque é fácil se pagar. Claro, todos se pagam no primeiro mês? Não. Porque, às vezes, tem uma pessoa que já tá em condições diferentes, enfim, né? Mas, ao final do programa, tem que estar se pagando. Porque é um legado que vai ficar. É isso que é importante. Então, quando a gente olha para a consultoria financeira, de fato, ela vai ter esse olhar para deixar esse legado para a família. Porque, pensa, quando você cria um planejamento que não é só para você, é para tua família, quem se beneficia? A tua família. A tua família toda. Então, é sobre isso. Então, costumo dizer, se não por você, faça por eles. Ou tenha um consultor por eles. Porque foi assim que eu fui para academia. Eu não fui para academia por mim. Eu não fui para academia para ficar mais bonito. Eu não fui pra academia pra ser... Eu tinha aquele pensamento, tô casada, tranquilo, nem olho pro meu corpo mais. Tô casada, tô bem, sabe aquele lance? E aí, quando eu não consegui carregar minhas filhas, eu falei, puta, não é por mim, é por elas. Entende a diferença? Então, seja o que você quer fazer, cara. E eu sei que sozinho, eu não dou conta de treinar sozinho. Por isso que eu pago um personal. 6 da manhã. Pensa, todo dia eu levanto pensando assim, tomare que ela fale que não vá. Eu olho pro celular pensando, te juro. Pô, ontem eu cheguei de viagem, fui dormir, era quase 00:30 e pouca, pra acordar 5. Eu falei... E a minha cabeça é... Pô, eu tenho todos os motivos pra não ir hoje. Sabe? Pô, acordei ontem 4 da manhã e tal. Todos os motivos. Mas eu falei, mas tem uma pessoa que sai 4:10 da manhã de casa pra estar 6 da manhã aqui. Pra me atender. Como é que eu falho com ela? Não tem como. Entende? Não é por mim, é por ela. Eu falo que é a gente blindar, né, o nosso foco, o nosso objetivo. Então, a hora que você sabe que esse pode ser o seu pontinho ali de fragilidade, né, a tabuinha solta ali da ponte que vai te levar até o seu sonho, é onde você tem que reforçar. Então, aí é muito legal isso que você trouxe, que é o quê? O compromisso. Então, você valoriza muito a sua palavra, o seu compromisso com alguém. Então, você não vai falhar
em relação a isso. Então, você vai lá e blinda. E eu acho que o consultor financeiro tem esse papel, né? De blindar aquela tábua solta ali da ponte que pode fazer a gente cair, que vai levar a gente para o nosso sonho, que é ter essa disciplina, que é ter essa orientação, que é ter esse direcionamento, né? É uma blindagem do nosso sonho. Total. E uma coisa interessante, né? Eu falei isso agora, fiquei pensando. Há uns 4 anos atrás, eu tava Renan gordinho, né? Pré-diabético e tudo mais. Minhas filhas estavam menores. E assim, eu não dava conta de carregá-las da minha cama. Elas às vezes deitam lá, dormem, e a gente pega e leva pra cama dela. Aí acabava uma live, descia e ela tava lá na cama. Aí eu, caraca, eu tinha que acordar elas pra levar. Hoje, é engraçado que às vezes ela... Ontem mesmo, eu cheguei, estavam as 3 na cama. Aí eu falei, caramba. Aí eu peguei, tipo... Hoje eu consigo pegar uma por aqui, outra por aqui. Porque eu tô com muito mais disposição. E elas estão maiores, estão mais pesadas. Então eu consigo pegar, ao ponto de hoje de manhã elas acordaram. Aí falaram, nossa, papai, nem viu o senhor chegando. Ou seja, eu não precisei acordar elas. Eu dei beijinho nelas. Mas é muito sobre isso, sabe? Você falou, veio esse ponto. Então não é só sobre, eu ir treinar. Mas eu ir treinar, me alimentar melhor. Porque eu tenho profissionais nessas áreas, me ajuda com outras áreas que são as mais importantes para mim, que é a minha família. Então é sobre você olhar para isso. Talvez você está olhando para o dinheiro como dinheiro. Olha o dinheiro como um impulsionador para aquilo que é mais importante na tua vida. Se é a tua família, o dinheiro pode proporcionar algo ainda melhor se você sabe lidar melhor, se você tem alguém que vai cuidar daquilo. É a tua qualidade de vida, a tua saúde, entende? Então, é olhar para isso. E aí a ficha cai, né? Então, se não por você, faça por eles. É impactante, né? Pensar que às vezes a gente olha muito de um ponto míope, né? Onde você está olhando só uma coisa, um fator e com esse mesmo fator você priva pessoas, né? Às vezes, na melhor das intenções, você está olhando, não posso gastar esse dinheiro para proteger a minha família. E aí, por uma visão distorcida, você está se afastando mais, né? Se afastando mais disso que é o que você mais quer, que é proteger, cuidar e dar o melhor para sua família. Então, essa é a importância, né? Essa é a importância da gente ter, estar com pessoas, estar em grupos, estar orientado por pessoas que vão ajustar essa nossa forma de ver, né? Ajustar essa lente corretiva que a gente olha para as coisas. Porque eu tenho certeza, né? A maioria das pessoas que falam não posso gastar, não quero gastar esse dinheiro com isso, tem a boa intenção. Ela tem a boa intenção de proteger, de guardar, de poupar o patrimônio. Mas ela está olhando com a lente errada, né? Então, como é importante você estar cercado de pessoas de conteúdo que troquem essa sua lente, né? Que ajuste ali o seu óculos e faça você enxergar isso com mais... de uma outra forma, né? De uma outra perspectiva. Total. E é exatamente isso, né? E olha que coisa interessante. Pensei aqui agora o seguinte. Talvez você... Se você pegou o que a Mariana acabou de falar, você entende que precisa de alguém, mas tá assim, cara, mas como que eu pego alguém pra trocar minha lente ou pra até falar que eu nem preciso de óculos, né? Como eu faço isso? Procurando um consultor. Mas eu não sei nem onde encontra, onde que é? É na esquina? Né? Eu ligo pra quem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar... Não vou conseguir prometer pra todos, mas todos que preencherem, vou deixar um formulário aqui, onde a gente vai entender um pouco a situação de cada um de vocês, tá? E eu vou prometer pra vocês. Eu vou ver quem tá dentro de um perfil pra gente fazer um diagnóstico financeiro. E aí eu pego o meu time, deixo à disposição pra fazer 1 a 1, de forma gratuita, tá? Renan, e se eu não tiver? Por exemplo, às vezes eu tô numa situação que eu não tô nem com dinheiro, ou isso, minha renda é baixa, tal. Não tem problema. Eu vou pedir para alguém do meu time te ligar e já te direcionar. O que você tem que fazer já para sair da situação que você tá e para um próximo passo. Combinado? Então, todo mundo que preencher, ou você vai ter um diagnóstico, ou vai ter uma ligação com um consultor do meu time para poder te direcionar da melhor maneira possível. Quanto vai custar isso? 0. Tá? É um presente para você que entendeu o que a gente tá conversando até agora e que tá querendo trocar suas lentes. Tá precisando de ajuda, mesmo que esteja bem. Ou talvez você tá vendo que, é o que eu tava precisando. Então, deixar o link aqui na descrição. Quem tá no YouTube vai estar fixado também no primeiro comentário. Quem tá no Spotify tá aí na descrição. É só você clicar e preencher esse formulário. Tá bom? Então, é um presente que eu vou deixar pro pessoal aí pra aproveitar. E
Eu tenho certeza porque às vezes a gente não sabe qual é o primeiro passo, né? E aí quando a gente fala o tema da aula, né? Como funciona uma consultoria financeira? Começa com um diagnóstico. Começa te mostrando, né? Ali onde você tá. Pra você ter clareza de onde você quer ir, né? Exato. Então, se você não tem um diagnóstico... É a mesma coisa de um médico, pensa. Quando você... E aí eu tinha muito essa visão. Ué, mas eu não tô doente pra procurar um médico. Erro seu. Você tem que procurar um médico na saúde. Na saúde. Porque é muito mais caro procurar um médico na doença. Muito mais caro. Muito mais caro, muito mais dolorido, né? Muito mais emocionalmente desgastante. Então, procura agora fazer um diagnóstico. E aí, pensa que o teu consultor ele é um médico financeiro. Ele vai olhar exatamente... Dentro do diagnóstico, ele vai olhar os teus exames. Olha, isso aqui tá alto, isso aqui tá baixo, isso aqui tá bom, isso aqui tá no nível, isso aqui parabéns, tá legal. Baseado nisso aqui, o diagnóstico basicamente ele vai mapear todas as áreas que ele acha importante, aí depende de cada metodologia, a gente traz aqui o Profad de fato, a gente entende ali e fala, olha, baseado nisso, você precisa tomar XYZ ou fazer isso, que o médico faz, ele te passa uma medicação, remédio, suplemento, seja o que for. E aqui a gente vai te entregar uma solução. Depois do diagnóstico, um consultor ele faz o seguinte, olha, baseado nisso aqui, Mariana, eu percebo que você precisa de uma consultoria que vai te ajudar com isso. Ou você precisa aqui só ajustar isso, e você consegue fazer sozinha. Ou você precisa disso, alguém, gestão do teu patrimônio. Ou você precisa... Entende? Então a gente consegue direcionar para dar essa clareza. E se a pessoa entende que aquele é o melhor caminho, baseado no diagnóstico que ela fez, porque uma coisa é a gente falar assim, ó, Mariana, você precisa de um consultor financeiro. Aí você fala, pô, e daí? Outra eu falo, olha, tá vendo teus exames? Você tá com uma glicose muito alta, você tá com isso aqui alto, isso aqui alto, isso aqui alto. Você precisa de um médico. Procura um médico especialista nisso. Se você tem o direito de não ir? Tem. Mas se tu morrer, a culpa é tua. Né? Então a responsabilidade é sua. Então é isso que a gente faz. Um diagnóstico ele só te dá clareza. Te traz dados, né? Te traz uma informação mais tangível, né? Exato. Tá vendo isso aqui? Isso aqui era para como é que deveria estar. Isso aqui é como tá. Tá feliz com isso? Tá bem com isso? Porque isso aqui não tá legal. Mas a gente consegue te ajudar para chegar nisso. E o melhor caminho é esse. E aí, o melhor caminho depende da situação de cada pessoa. Então, basicamente, o diagnóstico é esse. Beleza, fez o diagnóstico, é o início da consultoria. Para quem vai fazer. Depois, você vai fazer acompanhamento. Por quê? Uma vez que você fez o diagnóstico, você vai fazer um plano, né, do planejamento financeiro da pessoa. Fez o planejamento, você vai acompanhar. Passo a passo. Aí, como eu falei, não tem uma receita de bolo, porque a consultoria é personalizada. Então tem que saber o que você vai precisar. E aí você vai trabalhar para aqueles objetivos. Ao ponto de, no final de ciclo de consultoria, você vai fazer uma mensuração dos resultados. Quais foram os teus resultados de quando você começou até agora? E a pessoa vai ver, nossa, que massa. E as pessoas inteligentes, elas nunca ficam sem um consultor. Porque elas vão olhar, a consultoria não é um ciclo. É um acompanhamento. E pode ser que você não precise mais de um acompanhamento mais frequente. Mas você precisa de um acompanhamento pelo menos uma vez por mês quando você vai rebalancear a tua carteira. Para você ter alguém, para pelo menos que não use no mês. Mas alguém... Eu tenho um cliente que ele só me liga, por exemplo. Ele fala, Renan, tô para fazer isso. Onde é que tá bom? Eu vou te mandar um relatório agora disso aqui, pá. Quer entrar numa call? Não, tô sem tempo. Tá... Relaxa, tá aí. Porra, obrigado, resolvido. Entende? Então, cada cliente é um cliente. Então, você tem que entregar o que ele precisa. Dentro do plano que ele tem. E aí você vai olhar o plano dele. Quantos clientes, às vezes, eles vêm, ouvi dizer aí Bitcoin, um monte de gente aí fazendo não sei o quê, o que você acha? Aí eu pego o plano dele primeiro. Tem um monte de cliente, não sei tudo de cabeça. Eu pego o plano e falo, cara, é um cara perfil conservador, faz isso, os planos dele são esse, tal, patrimônio tal, renda fixa, nem tem pouca coisa de bolsa de valores. Por que você quer a cripto? Porque você ouve um monte de gente falando, você sabe que é muito volátil. Eu explico, beleza, cripto eu sou muito a favor. Você tem um pedaço do seu patrimônio. Mas a jornada natural é você... Renda fixa, depois renda variável. Você não está na renda variável, você está muito pouco posicionado. O que você acha da gente botar um pouco mais aqui, e aí a gente bota um percentualzinho em cripto também, para você fazer as coisas mais fluidas. Tá, faz sentido, mas antes vamos refazer o teu suitability, que é o quê? A tua API, análise de perfil de investidor, porque o teu perfil não condiz para você investir com o cripto agora. Aí ele preenche lá, pronto, entrou lá arrojado, agora já está pronto.
Então o consultor ele se preocupa com isso, entende? Ele vai olhar todo esse panorama. Ele não vai só, Bitcoin, manda ver, vai lá, tá dando bom. Não, o consultor não é um torcedor. É o olhar personalizado, né? Para cada situação. Para cada situação. E o principal, sem conflito de interesse, sem julgamento. Esse ponto é importante. Porque se você entra com conflito de interesse, você vira assessor. Aí você tá vendo o que tá acontecendo com as assessorias, né? Então, a gente pode até fazer um episódio desse quadro, qual a diferença de assessoria para consultoria, né? Boa. Tá aí. Uma boa. Mas o consultor, então, ele é independente, ele não tem conflito de interesse. Por isso que quem paga o consultor é o cliente, não repasse das corretoras. Porque eu indico que é melhor para o meu cliente mesmo. Porque ele me pagou direto. Eu não tô, eu vou indicar, o melhor é esse. Só que esse aqui eu recebo X. Só que tem esse aqui que eu acho que é mais ou menos. Mas é uma porcaria. Mas na tua cabeça é mais ou menos porque a comissão é maior para você. Aí você, vou botar isso aqui. Então, o consultor não tem isso. E não tem julgamento. Pensa. Quando uma cliente falou para mim, eu quero comprar uma casa. Falei, cara, esse dinheiro tu mora onde você quiser, só com rendimento. Na minha cabeça. Só que eu falei pra ela, mas você quer morar nessa casa que você achou? Ou pode ser outra parecida com essa? Aí ela falou, quero essa. Essa alugada? Não, tem que estar no meu nome. Beleza, vamos traçar um plano. Me manda tudo aí que eu preciso, vou dar uma... Entendeu? Então eu faço algumas perguntas para de fato validar se aquilo não é só, eu quero ter essa experiência. E ela validando, eu compro a ideia junto com o cliente. Então, vamos embora. Só que eu vou viabilizar a melhor maneira possível para ele gastar menos. Esse é o papel do consultor. Beleza, fiz os acompanhamentos. Aí são vários, depende de quanto você fecha e tal. E o que é mensuração de resultado? É você ver se ele está indo, o teu trabalho está fazendo sentido para o teu cliente. É a prestação de conta. Você estava aqui, você lembra? Olha, você saiu daqui, caramba, ó, já tá... Aí a hora que você fala assim, já tá pago a consultoria. Aí a pessoa fala, nossa, tá pago pra caramba. E vamos renovar? Entendeu? É isso, o cliente Vamos fala renovar isso. porque eu quero meu próximo objetivo, porque eu quero meu próximo passo e É isso. Então, e segue o ciclo, né? cara, os meus clientes são assim, eles falam, nossa, Renan, é tão legal, cara. Tipo, a pessoa fica de férias, fica louco. Me manda foto da viagem. Daqui a pouco eu tô voltando pra gente fazer a consultoria. Porque é um negócio que não é só olhar pro dinheiro. Por isso, porque não é só olhar pro dinheiro. É olhar pro todo. E é assim, a gente não é psicólogo, mas às vezes a pessoa tá ali, tá desabafando algumas coisas. Nosso papel é o quê? Só ouvir. Isso muda o plano, não muda? Né? Então, basicamente, é isso, né? E aí o ciclo se renova. Você faz um novo diagnóstico a cada tanto tempo, porque a pessoa precisa... É igual exame. Você vai fazer protocolo, né? Você faz protocolos. Então, fez ali, depois você continua, refaz, começa de novo. Mas não é começa de novo de onde você estava, é começa num outro estágio para um outro patamar. E por aí vai. Eu já peguei cliente que começou... ele era CLT, e aí a gente trabalhava, era executivo, ganhava bem e tal, mas não tinha nada guardado. Tipo, era gastão que só. A gente organizou tudo, começou a investir, prosperar e tal. Só das nossas trocas ele falou, cara, minha cabeça agora explodiu, abri um negócio. Abri um negócio, quero consultoria agora empresarial. A gente entendeu? Então, assim, a gente acaba ajudando o cliente a se desenvolver da maneira que ele achar. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel como consultor financeiro é tirar as barreiras da frente do cliente e abrir o melhor caminho para aquele plano que ele tem. O objetivo é dele, não é nosso. É dele. E da família, né? Perfeito. Que maravilhoso, né? Que oportunidade boa de fazer a diferença na vida das pessoas, Total. né? E assim, a gente pode até fazer um outro episódio, tô cheio de ideia aqui agora. Falando exatamente como funciona cada consultoria, né? Tipo, como é o diagnóstico, como é isso, como é aquilo, que vai ser bem legal também pra galera conhecer um pouco mais, né? E ter um pouco de como funciona. Inclusive, você vai ter a oportunidade de fazer um diagnóstico, se assim você quiser achar que tá pronto para dar o próximo passo, a gente liberou, o link tá aí na descrição. Não paga nada mesmo, tá? De verdade. E no final, o nosso time vai mostrar a melhor oportunidade para você. Se você entender que tá tudo bem, só o diagnóstico já vai te ajudar pra caramba. Pode ter certeza disso. Então, quantas pessoas não agradecem a gente por ter feito um diagnóstico? O diagnóstico, né? Traz uma clareza, assim, que vira muita chave. Vira muita chave. Acho que é isso, hein? É isso, né? Que oportunidade boa. A gente vê isso no dia a dia, vê a transformação das pessoas. E agora a gente está trazendo potência para essa transformação, que é preparando mais pessoas para fazerem essa transformação na vida das pessoas, né? Total. Então a gente está bem animado com o resultado desse projeto. É uma coisa que está deixando o nosso coração bem, bem quentinho, né? Com os resultados.
E uma coisa legal, você falou aí do projeto da formação. Com certeza a galera vai fazer diagnóstico, né? O diagnóstico é pra gente olhar pra tua vida financeira, tua vida como um todo, né? Tua vida profática, que a gente chama. Mas talvez você tá aí no momento que você quer ser um consultor financeiro. Você quer gerar uma renda extra, você já gosta de finanças, você já tá pensando em fazer transição de carreira. Você quer continuar no trabalho, mas você quer ter uma renda extra sem abrir mão do seu trabalho, enfim. Trabalhar de onde você quiser, esse tipo de coisa. Então, a gente tem a formação, se você quiser saber. Eu vou deixar aqui o WhatsApp do time comercial, tá? Deixar aqui embaixo. Aí você já conversa com o time comercial, pergunta como que funciona a formação para ser consultor financeiro com o método Profad. Eles vão te explicar tudo direitinho, se você entender que faz sentido. Já deve ter uma próxima turma aí para você fazer parte, tá bom? É isso, né? É isso. Muito bom. Que bom. Então, e para vocês, foi legal? Compartilha com a gente aqui, pode deixar um comentário. E também vai lá no nosso Instagram, segue a gente lá, ó, Renan Diego Oficial, Mariana Pérez e Profadcast, tá bom? Vai lá nas três redes que você consegue mandar uma mensagem e fala qual foi o teu principal insight aqui. O que mais fez sentido. E traz sugestões. Que tipo de conteúdo você quer ver aqui no nosso Profadcast? Porque a gente prepara tudo isso aqui pensando em você. Pensando em como a gente consegue melhorar a produtividade financeira dos nossos ouvintes. Porque é sobre isso. A gente não está aqui falando sobre consultoria. A gente está aqui falando sobre uma oportunidade que você tem de acelerar os seus resultados, uma oportunidade que você tem de criar uma nova fonte de renda. Entende? Então, tudo que vai fomentar essa linha, vai acelerar teu resultado, a gente vai trazer aqui. Então, tragam sugestões, porque é sempre bem-vinda. Né, Mariana Pérez? É isso aí. Então é isso. Isso foi muito bom. Gostei do nosso podcast. E a gente se vê no próximo episódio, né? Se você curtiu, deixa o teu like, se inscreve no canal e aperta no sininho para ativar as notificações. Um grande abraço, muita produtividade financeira para você, para sua família e... Bora evoluir!